Segundo a Bíblia no livro de Gênesis 1, 2 e o Alcorão 3, Adão e Eva foram o primeiro casal criado por Deus. Adão, do hebraico, relacionado tanto a Adamá, solo vermelho ou do barro vermelho, quanto Adão, vermelho, e Dão, sangue, é considerado dentro da tradição judaico-cristã e islâmica como o primeiro ser humano, uma nova espécie criada diretamente por Deus. Teria sido criado a partir da terra à imagem e semelhança de Deus para domínio sobre a criação terrestre. Tal como Adão, Eva, sua mulher, também foi criada diretamente por Deus da costela de Adão. Algumas pessoas consideram que a palavra tsela foi erradamente traduzida por costela. O nome Eva deriva do hebraico av.va, que significa vivente, e teria sido dado pelo próprio Adão. No grego, é vertido por zoé, que significa vida, e não bios. Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden para ali viverem e encherem a terra com seus descendentes. Ambos, primeiramente Eva e depois Adão, e teriam comido o fruto proibido da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, criada por Deus, e após o lá ocorrido, de acordo com o relato bíblico, toda a humanidade ficou privada da perfeição e da perspectiva de vida findável. Surgiria aqui para os judeus, muçulmanos e cristãos a noção de pecado herdado, tendência inata de pecar e a necessidade de um resgate da humanidade condenada à morte. Após comerem do fruto proibido, Adão e Eva tiveram noção de que andavam nus e por isso, esconderam-se ao notar a presença de Deus no jardim do Éden. Deus expulsou-os do jardim do Éden, e deu-lhes roupas provenientes de pele animal. Adão e Eva foram pais de Caim, Abel, Sete, entre outros filhos e filhas. Segundo o Gênesis 5, 2.5, Adão teria vivido 930 anos, alcançando até Lameque, pai de Noé, a oitava geração de sua descendência. Visão judaica. De acordo com a visão rabínica, o homem, ao ser criado à imagem e semelhança de Deus, estaria sendo assim um microcosmo das forças da criação, argumento do qual se ocupa a maior parte da Cabala. Para Maimônides, apenas o homem apresenta livre-arbítrio, um atributo considerado divino. Rashi explica que a imagem e semelhança trata-se de um arquétipo conceitual, modelo ou plano que Deus teria feito para o homem e incorporado no que é chamado de homem primordial Adão Kadmon. Visão cristã, Adão e Eva. Mabuz, século XVI. A Igreja Católica Apostólica Romana, assim como muitas outras religiões chamadas cristãs, condena o poligianismo, ou seja, que teriam existido vários casais humanos que deram origem a todo o resto da humanidade. A Igreja não condena, entretanto, a teoria da evolução, pois a forma com que surgiu a matéria corpórea não faz parte do depósito de fé da Igreja. A Igreja deixa aberta esta discussão, segundo a carta encíclica Humanis Generis, desde que o fiel creia que em algum momento Deus concedeu ao homem uma alma, que o diferenciou dos outros animais. Ainda segundo a carta encíclica Humanis Generis, o poligianismo não está em discussão, visto que esta ideia não se harmoniza com a explicação do pecado original, que foi cometido por apenas um homem. Sendo assim, ensinam a todos os fiéis que Adão e Eva são verdadeiramente os únicos primeiros pais da humanidade, criados por Deus, a quem ele concedeu uma alma, e que foram criados sendo o feito físico e espiritual, mas que havendo o desejo de tornarem-se como o seu Criador, pecaram por desobediência e foram destituídos da graça santificante, fazendo com que toda a humanidade caísse. Segundo o Novo Testamento, a remissão dos pecados pode ser adquirida pela fé na morte e ressurreição de Jesus Cristo para salvar a humanidade. Ainda há outras correntes cristãs, que acreditam numa leitura mais literal da Bíblia, e portanto também creem na existência real dos personagens Adão e Eva, assim como mencionados no relato da criação. Adão e Eva como parábola. Alguns teólogos ou cientistas cristãos têm procurado conciliar a história de Adão e Eva com a teoria da evolução. Teilhard de Chardin foi um padre jesuíta, teólogo, filósofo e paleontólogo francês que logrou construir uma visão integradora entre ciência e teologia. Através de suas obras, legou-nos uma filosofia que reconcilia a ciência do mundo material com as forças sagradas do divino e sua teologia. Disposto a desfazer o mal entendido entre a ciência e a religião, conseguiu ser mal visto pelos representantes de ambas.
Muitos colegas cientistas negaram o valor científico da obra, acusando-a de vir carregada de um misticismo e de uma linguagem estranha à ciência. Do lado da Igreja Católica Apostólica Romana, por sua vez, foi proibido de lecionar, de publicar suas obras teológicas e submetido a um quase exílio na China. Aparentemente, a Terra moderna nasceu de um movimento antirreligioso. O homem bastando-se a si mesmo. A razão substituindo-se à crença. Nossa geração e as duas precedentes quase ouviram falar de conflito entre fé e ciência. A tal ponto que pôde parecer, a certa altura, que esta era decididamente chamada a tomar o lugar daquela. Por ora, à medida que a tensão se prolonga, é visivelmente sob uma forma muito diferente de equilíbrio, não eliminação, nem qualidade, mas síntese, que parece haver de se resolver o conflito. O padre Ariel Álvares Valdes sustenta que trata-se de uma parábola composta por um catequista hebreu, a quem os estudiosos chamam de Iavista, escrita no século X a.C., que não pretendia dar uma explicação científica sobre a origem do homem, mas sim fornecer uma interpretação religiosa, e elegeu esta narração na qual cada um dos detalhes tem uma mensagem religiosa, segundo a mentalidade daquela época. John F. Ault, filósofo americano criador do conceito de teologia evolucionista, diz que o retrato da vida proposto por Darwin constitui um convite para que ampliemos e aprofundemos nossa percepção do divino. A compreensão de Deus que muitos e muitas de nós adquirimos em nossa formação religiosa inicial não é grande o suficiente para incorporar a biologia e a cosmologia evolucionistas contemporâneas. Além disso, o benigno designer, projetista, divino da teologia natural tradicional não leva em consideração, como o próprio Darwin observou, os acidentes, a aleatoriedade e o patente desperdício presentes no processo da vida, e que, uma teologia da evolução, por outro lado, percebe todas as características perturbadoras contidas na explicação evolucionista da vida, sobre as ideias de Richard Dawkins. Ault declara que a crítica da crença teísta feita por Dawkins se equipara, ponto por ponto, ao fundamentalismo que ele está tentando eliminar. Elia Delio, teóloga americana, sustenta que a teologia pode tirar proveito das aquisições de uma ciência que vê na mutação o núcleo essencial da matéria. O rabino Newton Bonder sustenta que a Bíblia não tem pretensões de ser um manual eterno da ciência, e sim da consciência. Sua grande revelação não é como funciona o universo e a realidade, mas como se dá a interação entre criatura e criador. Patriarcalismo hebreu. Eva como metáfora. Segundo Joseph Campbell, a metade da população mundial acha que as metáforas das suas tradições religiosas são fatos. A outra metade afirma que não são fatos de forma alguma. O resultado é que temos indivíduos que se consideram fiéis porque aceitam as metáforas como fatos, e outros que se julgam ateus porque acham que as metáforas religiosas são mentiras. Uma dessas grandes metáforas é a de Eva. Campbell expõe que o cristianismo, originalmente uma seita do judaísmo, abraçou a cultura e a história pagã, e a metáfora da costela de Adão exemplifica o distanciamento dos hebreus da religião cultuada entre os antigos ou do culto à Mãe Terra, Mãe Cósmica ou Deusa Mãe. No entanto, ao revelarmos a etimologia de Adão, observa-se que este culto insere-se dentro de um contexto social e religioso cujas raízes remontam aos registros pré-históricos do Paleolítico, ou ainda uma fase informe do mundo. Portanto, a Bíblia apresentaria uma arqueologia que retrata não só a pré-história mas também as primeiras manifestações da religião a qual posteriormente formalmente se opôs, o paganismo e o culto à deusa mãe. A arqueologia pré-histórica e a mictologia pagã registram esta origem do culto à deusa mãe na medida em que as mais remotas descobertas de uma religião humana remontam, inicialmente, ao culto aos mortos, e ao intenso culto da cor vermelha, barro ou terra, de onde tudo nascia, ou o ocre associado ao sangue menstrual. Na mictologia grega, a chamada mãe de todos os deuses, a deusa Rhea, ou Cibele, entre os romanos, exprime este culto. Na própria etimologia, Rhea significa terra ou fluxo. Campbell argumenta que Adão foi criado a partir do barro vermelho ou argila, ou terra. Adama ou Adão, seu próprio nome revela a origem divina na deusa, que
que por sua vez se misturava com o sangue menstrual. A identidade da religião como a Mãe Terra, a fertilidade, a origem da vida e da manutenção da mesma com a mulher, seria, segundo Campbell, retratada também na Bíblia, a santidade da terra, em si, porque ela é o corpo da deusa. Ao criar, Jeová cria o homem a partir da terra, do barro, e sopra a vida no corpo já formado. Ele próprio não está ali, presente, nessa forma, mas a deusa está ali dentro, assim como continua aqui fora. O corpo de cada um é feito do corpo dela. Nessas mitologias dá-se o reconhecimento dessa espécie de identidade universal. Eva de seu esposo Adão. Segundo Campbell, o patriarcalismo surgido como aos hebreus deve-se, entre outras razões, à atividade belicosa de pastoreio de gado bovino e caprino e às constantes perseguições religiosas que desencadeavam o nomadismo e a perda de identidade territorial. 15. Patriarcado é uma palavra derivada do grego pater, e se refere a um território ou jurisdição governado por um patriarca, de onde a palavra pátria. Pátria relaciona-se ao conceito de país, do italiano paese, por sua vez originário do latim paragus, aldeia, de onde também vem pagão. Pátria, patriarcado e pagão têm a mesma raiz. Eva é a representação da mulher no cristianismo. Ver o artigo principal, mulher e religião. Devido ao fato de Eva ter partilhado com uma Adão fruto da árvore proibida, justificou-se por longos anos no cristianismo e no judaísmo uma suposta inferioridade da mulher. Principalmente porque, após o pecado original, Deus disse que a mulher seria governada pelo marido. Embora haja poucas informações na Bíblia sobre a vida da personagem Eva, é a mulher quem se faz presente na maioria dos diálogos do livro de Gênesis sobre a vida do primeiro casal da humanidade. Após ser expulsa do paraíso, Eva demonstra fé e gratidão a Deus nas palavras proferidas na ocasião do nascimento do primeiro e do terceiro filho. Assim, quando Caim nasce, Eva diz: "Recebi do Senhor um varão." Gênesis 4:2.1. As palavras de Eva, proferidas com o nascimento de Sete, demonstram fé e esperança, enquadrando a mulher no papel de companheira auxiliadora do homem, que estabelece um relacionamento de proximidade com Deus. História de Adão e Eva nos Apócrifos. De acordo com o livro dos Jubileus, Adão e Eva teriam passado 7 anos no paraíso, antes de serem tentados pela serpente, e expulsos do Éden. E de acordo com o primeiro livro de Adão e Eva, eles quando saíram do jardim, receberam a ordem de habitarem numa caverna, que foi chamada de a Caverna dos Tesouros. O livro diz que eles sofreram muito após terem saído do jardim, principalmente no primeiro ano após a expulsão. Por várias vezes tentaram cometer suicídio ou retornar ao paraíso, que até que tiveram os primeiros filhos, Caim, Abel e suas irmãs não mencionadas na Bíblia. Conforme o primeiro livro de Adão e Eva, o casal teria se arrependido amargamente, e alcançado o perdão, e por várias vezes receberam de Deus a promessa de um resgate, de um redentor que nasceria na semente humana, para resgatar sua descendência, e essas promessas os consolavam. Enfrentaram a hostilidade de Satã, que tentava matá-los, e os enganava transformando-se em anjo de luz, e dizendo-lhes ser um mensageiro celestial, incumbido de lhes trazer mensagens divinas. Mesmo estando fora do jardim, Adão e Eva ouviam a voz de Deus, que sempre lhes enviava sua palavra, respondendo suas indagações. Os apócrifos Vida de Adão e Eva e o segundo livro de Adão e Eva, dizem que o patriarca Adão morreu primeiro do que Eva, que continuou viva após a morte do primeiro homem. E o livro, em a história do universo, diz que o jovem casal era perfeito em beleza e formosura. Barry Brails, em sua cronografia, sumariza várias informações sobre Adão e Eva. Adão foi criado em uma sexta-feira, no 6º dia do mês Nisan, o primeiro mês do primeiro ano de existência do mundo. Citando Anianos, que se baseou no livro de Enoque, Caim nasceu 70 anos após a expulsão do paraíso, Abel 7, ou 70 anos após Caim. Abel foi morto com 53 anos e Sete nasceu 100 anos depois, pois Adão e Eva passaram 100 anos de luto. Citando Metuodius, Caim e sua irmã Climia nasceram 30, ou 3, anos após a expulsão do paraíso. Abel e sua irmã Labuda 30 anos após Caim. Abel foi morto quando Adão tinha 130 anos,
e Sete nasceu quando Adão tinha 230 anos. Longevidade de Adão e dos patriarcas bíblicos. Editar segundo os versos de 3 a 5 do capítulo 5 de Gênesis, Adão teria sido pai de Sete aos 130 anos e viveu 800 anos gerando filhos e filhas. Na tabela abaixo tem-se uma melhor noção da longevidade alcançada por Adão e os seus descendentes. De acordo com a tradição escrita hebraica denominada Tanek, relatada em Gênesis, capítulo 5, versos 22 a 24, Enoque teria sido arrebatado por Deus para que não experimentasse a morte na certa fosse poupado da ira do dilúvio. Aceitam as metáforas como fatos, e outros que se julgam ateus porque acham que as metáforas religiosas são mentiras. Uma dessas grandes metáforas é a de Eva. Campbell expõe que o cristianismo, originalmente uma seita do judaísmo, abraçou a cultura e a história pagã e a metáfora da costela de Adão exemplifica o distanciamento dos hebreus da religião cultuada entre os antigos ou do culto à Mãe Terra, Mãe Cósmica ou Deusa Mãe. No entanto, ao revelarmos a etimologia de Adão, observa-se que este culto insere-se dentro de um contexto social e religioso cujas raízes remontam aos registros pré-históricos do Paleolítico, ou ainda uma fase informe do mundo. Portanto, a Bíblia apresentaria uma arqueologia que retrata não só a pré-história mas também as primeiras manifestações da religião a qual posteriormente formalmente se opôs, o paganismo e o culto à deusa mãe. A arqueologia pré-histórica e a mictologia pagã registram esta origem do culto à deusa mãe na medida em que as mais remotas descobertas de uma religião humana remontam, inicialmente, ao culto aos mortos, e ao intenso culto da cor vermelha, barro ou terra, de onde tudo nascia, ou ao que é associado ao sangue menstrual. Na mictologia grega, a chamada mãe de todos os deuses, a deusa Rhea, ou Cibele, entre os romanos, exprime este culto. Na própria etimologia, Rhea significa terra ou fluxo. Campbell argumenta que Adão foi criado a partir do barro vermelho ou argilha, ou terra. Adama ou Adão, seu próprio nome revela a origem divina na deusa, que por sua vez se misturava com o sangue menstrual. A identidade da religião como a Mãe Terra, a fertilidade, a origem da vida e da manutenção da mesma com a mulher, seria, segundo Campbell, retratada também na Bíblia, a santidade da terra, em si, porque ela é o corpo da deusa. Ao criar, Jeová cria o homem a partir da terra, do barro, e sopra a vida no corpo já formado. Ele próprio não está ali, presente, nessa forma, mas a deusa está ali dentro, assim como continua aqui fora. O corpo de cada um é feito do corpo dela. Nessas mictologias dá-se o reconhecimento dessa espécie de identidade universal. Eva de seu esposo Adão. Segundo Campbell, o patriarcalismo surgido como os hebreus deve-se, entre outras razões, à atividade belicosa de pastoreio de gado bovino e caprino e às constantes perseguições religiosas que desencadeavam o nomadismo e a perda de identidade territorial. 15. Patriarcado é uma palavra derivada do grego pater, e se refere a um território ou jurisdição governado por um patriarca, de onde a palavra pátria. Patrioso. O homem bastando-se a si mesmo. A razão substituindo-se à crença. Nossa geração e as duas precedentes quase ouviram falar de conflito entre fé e ciência. A tal ponto que pôde parecer, a certa altura, que esta era decididamente chamada a tomar o lugar daquela. Por ora, à medida que a tensão se prolonga, é visivelmente sob uma forma muito diferente de equilíbrio, não eliminação, nem qualidade, mas síntese, que parece haver de se resolver o conflito. O padre Ariel Álvares Valdes sustenta que trata-se de uma parábola composta por um catequista hebreu, a quem os estudiosos chamam de Iavista, escrita no século X a.C., que não pretendia dar uma explicação científica sobre a origem do homem, mas sim fornecer uma interpretação religiosa, e elegeu esta narração na qual cada um dos detalhes tem uma mensagem religiosa, segundo a mentalidade daquela época. John F. Ault, filósofo americano criador do conceito de teologia evolucionista, diz que o retrato da vida proposto por Darwin constitui um convite para que ampliemos e aprofundemos nossa percepção do divino. A compreensão de Deus que muitos e muitas de nós adquirimos em nossa formação religiosa inicial não é grande o suficiente para incorporar a biologia e a cosmologia evolucionistas contemporâneas,
Além disso, o benigno designer, projetista, divino da teologia natural tradicional não leva em consideração, como o próprio Darwin observou, os acidentes, a aleatoriedade e o patente desperdício presentes no processo da vida, e que, uma teologia da evolução, por outro lado, percebe todas as características perturbadoras contidas na explicação evolucionista da vida. Sobre as ideias de Richard Dawkins, Alt declara que a crítica da crença teísta feita por Dawkins se equipara, ponto por ponto, ao fundamentalismo que ele está tentando eliminar. Elia Delio, teóloga americana, sustenta que a teologia pode tirar proveito das aquisições de uma ciência que vê na mutação o núcleo essencial da matéria. O rabino Newton Bonder sustenta que a Bíblia não tem pretensões de ser um manual eterno da ciência, e sim da consciência. Sua grande revelação não é como funciona o universo e a realidade, mas como se dá a interação entre criatura e criador. Patriarcalismo hebreu. Eva como metáfora. Segundo Joseph Campbell, a metade da população mundial acha que as metáforas das suas tradições religiosas são fatos. A outra metade afirma que não são fatos de forma alguma. O resultado é que temos indivíduos que se consideram fiéis porque relaciona-se ao conceito de país, do italiano paese, por sua vez originário do latim paragus, aldeia, de onde também vem pagão. Pátria, patriarcado e pagão têm a mesma raiz. Eva e a representação da mulher no cristianismo. Ver o artigo principal, Mulher e Religião. Devido ao fato de Eva ter partilhado com Adão o fruto da árvore proibida, justificou-se por longos anos no cristianismo e no judaísmo uma suposta inferioridade da mulher. Principalmente porque, após o pecado original, Deus disse que a mulher seria governada pelo marido. Embora haja poucas informações na Bíblia sobre a vida da personagem Eva, é a mulher quem se faz presente na maioria dos diálogos do livro de Gênesis sobre a vida do primeiro casal da humanidade. Após ser expulsa do paraíso, Eva demonstra fé e gratidão a Deus nas palavras proferidas na ocasião do nascimento do primeiro e do terceiro filho. Assim, quando Caim nasce, Eva diz: "Recebi do Senhor um varão." Gênesis 4:2.1. As palavras de Eva, proferidas com o nascimento de Sete, demonstram fé e esperança, enquadrando a mulher no papel de companheira auxiliadora do homem, que estabelece um relacionamento de proximidade com Deus. História de Adão e Eva nos Apócrifos. De acordo com o livro dos Jubileus, Adão e Eva teriam passado 7 anos no paraíso, antes de serem tentados pela serpente, e expulsos do Éden. E de acordo com o primeiro livro de Adão e Eva, eles quando saíram do jardim, receberam a ordem de habitarem numa caverna, que foi chamada de a Caverna dos Tesouros. O livro diz que eles sofreram muito após terem saído do jardim. Principalmente no primeiro ano após a expulsão. Por várias vezes tentaram cometer suicídio ou retornar ao paraíso, que até que tiveram os primeiros filhos, Caim, Abel e suas irmãs não mencionadas na Bíblia. Conforme o primeiro livro de Adão e Eva, o casal teria se arrependido amargamente, e alcançado perdão, e por várias vezes receberam de Deus a promessa de um resgate, de um redentor que nasceria na semente humana, para resgatar sua descendência. E essas promessas os consolavam. Enfrentaram a hostilidade de Satã, que tentava matá-los, e os enganava transformando-se em anjo de luz, e dizendo-lhes ser um mensageiro celestial, incumbido de lhes trazer mensagens divinas. Mesmo estando fora do jardim, Adão e Eva ouviam a voz de Deus, que sempre lhes enviava sua palavra, respondendo suas indagações. Os apócrifos Vida de Adão e Eva e o segundo livro de Adão e Eva dizem que o patriarca Adão morreu primeiro do que Eva, que continuou viva. Segundo a Bíblia no livro de Gênesis 1, 2 e o Alcorão 3, Adão e Eva foram o primeiro casal criado por Deus. Adão, do hebraico, relacionado tanto a Adamá, solo vermelho ou do barro vermelho, quanto Adão, vermelho, e Dão, sangue, é considerado dentro da tradição judaico-cristã e islâmica como o primeiro ser humano,
uma nova espécie criada diretamente por Deus. Teria sido criado a partir da terra à imagem e semelhança de Deus para domínio sobre a criação terrestre. Tal como Adão, Eva, sua mulher, também foi criada diretamente por Deus da costela de Adão. Algumas pessoas consideram que a palavra tsela foi erradamente traduzida por costela. O nome Eva deriva do hebraico av.va, que significa vivente, e teria sido dado pelo próprio Adão. No grego, é vertido por zoé, que significa vida, e não bios. Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden para ali viverem e encherem a terra com seus descendentes. Ambos, primeiramente Eva e depois Adão, e teriam comido o fruto proibido da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, criada por Deus, e após o ocorrido, de acordo com o relato bíblico, toda a humanidade ficou privada da perfeição e da perspectiva de vida findável. Surgiria aqui para os judeus, muçulmanos e cristãos a noção de pecado herdado, tendência inata de pecar e a necessidade de um resgate da humanidade condenada à morte. Após comerem do fruto proibido, Adão e Eva tiveram noção de que andavam nus e por isso, esconderam-se ao notar a presença de Deus no jardim do Éden. Deus expulsou-os do jardim do Éden, e deu-lhes roupas provenientes de pele animal. Adão e Eva foram pais de Caim, Abel, Sete, entre outros filhos e filhas. Segundo o Gênesis 5:2.5, Adão teria vivido 930 anos, alcançando até Lameque, pai de Noé, a oitava geração de sua descendência. Visão judaica. De acordo com a visão rabínica, o homem, ao ser criado à imagem e semelhança de Deus, estaria sendo assim um microcosmo das forças da criação, argumento do qual se ocupa a maior parte da Cabala. Para Maimônides, apenas o homem apresenta livre-arbítrio, um atributo considerado divino. Rashi explica que a imagem e semelhança trata-se de um arquétipo conceitual, modelo ou plano que Deus teria feito para o homem e incorporado no que é chamado de homem primordial, Adão Kadmon. Visão cristã, Adão e Eva. Mabuz, século XVI. Igreja Católica Apostólica Romana, assim como muitas outras religiões chamadas cristãs, condena o poligianismo, ou seja, que teriam existido vários casais humanos que deram origem a todo o resto da humanidade. A Igreja não condena, entretanto, a teoria da evolução, pois a forma com que surgiu a matéria corpórea não faz parte do depósito de fé da Igreja. A Igreja deixa aberta esta discussão, segundo a carta encíclica Humanis Generis, desde que o fiel creia que em algum momento Deus concedeu ao homem uma alma, que o diferenciou dos outros animais. Ainda segundo a carta encíclica Humanis Generis, o poligenismo não está em discussão, visto que esta ideia não se harmoniza com a explicação do pecado original, que foi cometido por apenas um homem. Sendo assim, ensinam a todos os fiéis que Adão e Eva são verdadeiramente os únicos primeiros pais da humanidade, criados por Deus, a quem ele concedeu uma alma, e que foram criados sendo o feito físico e espiritual, mas que havendo o desejo de tornarem-se como o seu Criador, pecaram por desobediência e foram destituídos da graça santificante, fazendo com que toda a humanidade caísse. Segundo o Novo Testamento, a remissão dos pecados pode ser adquirida pela fé na morte e ressurreição de Jesus Cristo para salvar a humanidade. Ainda há outras correntes cristãs, que acreditam numa leitura mais literal da Bíblia, e portanto também creem na existência real dos personagens Adão e Eva, assim como mencionados no relato da criação. Adão e Eva como parábola. Alguns teólogos ou cientistas cristãos têm procurado conciliar a história de Adão e Eva com a teoria da evolução. Teilhard de Chardin foi um padre jesuíta, teólogo, filósofo e paleontólogo francês que logrou construir uma visão integradora entre ciência e teologia. Através de suas obras, legou-nos uma filosofia que reconcilia a ciência do mundo material com as forças sagradas do divino e sua teologia. Disposto a desfazer o mal entendido entre a ciência e a religião, conseguiu ser mal visto pelos representantes de ambas. Muitos colegas cientistas negaram o valor científico da obra, acusando-a de vir carregada de um misticismo e de uma linguagem estranha à ciência. Do lado da Igreja Católica Apostólica Romana, por sua vez, foi proibido de lecionar, de publicar suas obras teológicas e submetido a um quase exílio na China. Aparentemente,
A Terra moderna nasceu de um movimento anti-religioso.